Evangelho segundo Lucas, capítulo 18. A parábola do juiz iníquo. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia em uma cidade certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito aos homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? A parábola dos fariseus e do publicano. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer a si mesmo que se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Jesus abençoou os meninos. E traziam-lhe também meninos para que eles lhe tocassem, e os discípulos, vendo isso, repreendiam-nos. Mas Jesus, chamando-os para si, disse: deixar-vos a mim os meninos, e não os impeçais, porque os tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como um menino, não entrará nele. O mancebo de qualidade. E perguntou-lhe certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. E disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte pelos pobres, e terá um tesouro no céu, e vem e me segue. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram: logo, quem pode se salvar? Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E disse Pedro: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhe disse: na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou pai, irmãos ou mulher ou filhos pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais neste mundo e na idade vindoura da vida eterna. Jesus anuncia a sua paixão. E tomando consigo os doze, disse-lhes: eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. Pois há de ser entregue a gentes e escarnecedores, injuriado e cuspido. E havendo açoitado, o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles nada disso entendiam, e essas palavras lhe eram encobertas, não percebendo o que lhes dizia. O cego de Jericó. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto ao caminho mendigando.
E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: O que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus.